Olá, como estão? Estou aqui para mais um encontro, mais uma aula e vamos dando continuidade nesse assunto que a gente está abordando aqui. Essa é a última aula e esse assunto, esse tema é o Caminhos do Yoga. A gente teve ali as primeiras aulas, a gente falou um pouco sobre as Upanishads, que são os textos pós-védicos, as interpretações védicas, e depois a gente teve duas aulas sobre a Bhagavad Gita, que já são os épicos, que também são considerados Upanishads, mas são esses épicos indianos, onde os dois maiores textos são a Bhagavad Gita e o Ramayana. São os textos mais clássicos que chegam aqui com bastante interpretação para a gente, bastante traduções também aqui para a gente do Ocidente. E agora a gente vai ver os caminhos do yoga, os tipos de yoga, como foi surgindo várias maneiras de praticar o yoga ao longo do tempo. E a gente ainda está falando de uns antes de Cristo, né? A gente está falando de 1000, de 500 antes de Cristo. E aí vão começar a surgir diferentes maneiras de interpretar e praticar o yoga. E essa vai ser o tema da nossa aula. Lembrando que isso é um resumo, né? Um assunto que dá para ficar muito mais tempo falando, dá para exemplificar um monte de coisas. Mas se você tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, sobre esse conteúdo de modo geral, é só chamar e fazer alguma pergunta que eu respondo com muita tranquilidade, tá bom? E aí vamos lá, vamos dar continuidade então. A gente vai seguindo aqui, vou minimizar aqui para não atrapalhar a gente. E aí vamos lá. Caminhos do Yoga, esse é o nosso tema. E aí a gente vai seguindo aqui, ó. A gente vê esses dois símbolos aqui no lado da nossa... no slidezinho aqui, né? Esse símbolo aqui, se vocês forem retornar lá na primeira aula, eles são os selos que são encontrados lá na civilização Harapiana. A primeira, digamos assim, foram os primeiros vestígios da prática do yoga, né? Ali no norte da Índia, do Paquistão, né? Um pouco ali no Paquistão, e aí depois essa civilização ela vai adentrar na Índia depois que o rio ele seca, né? O rio Sarasvati ele seca, e aí eles vão se situar no rio dos afluentes do Ganges, que hoje é o rio Ganges, tá? Então esses selos aqui foram encontrados, parecem muito ser uma postura yogi, né? Esse aqui, o Siddhasana, ou Padmasana, aqui parece uma representação de Shiva. Então, inclusive, esse selo é chamado de Shiva Prashupati. Esse aqui é o selo original, tem vários selos. Esse daqui, ele veio quebradinho. Aí, as representações simbólicas aqui em cima, mas o que mais interessa a gente é essa figura aqui meditando, né? Muito característico da prática do yoga. Aí então a gente vai tratar desses desdobramentos que ocorreram aí, né? A gente está falando de uma data histórica, de um momento histórico mais ou menos assim, de 4.000 antes de Cristo, a 2.500 antes de Cristo, foi assim o auge dessa civilização, que deixaram esses selos e que a gente, como historiador e pesquisador, a gente estima que essa civilização foi a civilização matriz da prática do yoga, não só da prática do yoga, como do hinduísmo, do jainismo, do budismo, do sikhismo e toda a mística indiana, a espiritualidade indiana de modo geral, tá? Aí a gente vai ter como base isso, a gente vai pegar toda essa linha temporal e vamos atravessar um pouco dessa linha temporal que a gente estudou até agora, né? Que foi aí de 4.000 anos antes de Cristo até antes, né? A gente falou um pouco dessa civilização pré-védica, de como que eles vieram para cá. E um pouquinho depois a gente vai invadir aí já a Idade Média, né, e o yoga medieval, porque vai ser obra dos nossos próximos encontros. A gente vai estudar, depois o próximo módulo vai ser as várias interpretações do yoga, né, as várias interpretações filosóficas que o yoga ganha. Agora é a mesma coisa, a gente vai ver quais são as formas de praticar o yoga.
Depois, no próximo módulo, qual as formas de interpretar filosoficamente a mística indiana. E aí vamos ver certinho os pontos de vista, né? Cada escola tem o seu ponto de vista. E é isso que é a tradução da palavra Darshana. Darshana é o ponto de vista, tá bom? E aí essa é a última aula. Lembrando, se você não assistiu as outras, vai lá rapidinho. Esse é um resumo, as aulas têm no máximo 25 minutos. Então vale a pena assistir se você tem um pouquinho de curiosidade, tá bom? Vamos lá. Yoga é uma ciência antiga, espiritual, que proporciona meios diretos para acalmar a turbulência natural dos pensamentos e a agitação do corpo, que é o que nos impede de conhecer nossa verdadeira essência. Em geral, a consciência e as energias da pessoa são direcionadas para o exterior e para as coisas mundanas percebidas como com os limitados instrumentos dos 5 sentidos. Isso aqui é a síntese do yoga, né? A síntese do yoga. Então, como é que se faz, né? Como é que se faz quais são as técnicas para a pessoa não direcionar a energia para o exterior e direcionar ela para o interior, né? Acalmar a turbulência das mentes, né? A agitação do corpo. Tudo isso o yoga já tem um objetivo assim claro, né? Tem um objetivo claro diante dessa prática. Tem um objetivo muito claro, que é acalmar a mente, acalmar o corpo e redirecionar os 5 sentidos, né? Para fazer uma abertura interna maior. Mas como se faz isso? Aí a gente vai começar a observar os tipos de yoga, os tipos de maneiras que, de acordo com a filosofia, todas elas são capazes de fazer com que isso aconteça, fazer com que a gente abra uma condição interna de consciência mais presente e não disperse tanto a nossa energia externamente, com os sentidos e com as distrações da vida material. Né? A gente vamos dar continuidade aqui. Ó. O raciocínio humano se apoia nos dados dos sentidos físicos, que são parciais e muitas vezes enganadores. A yoga é um processo simples que reverte o fluxo da consciência e da energia, que em geral se exteriorizam e faz da mente um centro dinâmico de percepção direta que não depende mais da interpretação dos sentidos. Assim conseguimos realmente perceber a verdade. E aí, mais uma vez, né? Esse aqui é o objetivo, esse aqui é a síntese do yoga, né? Do yoga, a palavra filosófica yoga. Aí a gente vai dar continuidade e vamos perceber quais são os tipos de yoga, tá? A gente vai partir, não botei em ordem cronológica, tá? Até descobri isso agora, deveria ter botado, mas tá tranquilo. Aqui o Tantra Yoga, a gente vai observar que ele é uma prática física, né? Também vai começar a desenvolver esse lado mais físico e mais empírico da prática do yoga, porque até então a gente viu esse yoga filosófico mais antigo, pré-védico, védico, upanishádico. Os aranyakas foram os retirantes da floresta, né? Eles se retiravam na floresta em prática meditativa e muitas vezes eles tinham toda essa mística, tinha o objetivo mesmo de negação do corpo físico, né? O Tantra Yoga, ele surge ali na época medieval, século 7, 8 depois de Cristo. Ele vai dar as bases do Hatha Yoga, que é o yoga que a gente pratica hoje no tapetinho. Ele já faz ao contrário, ele já usa o corpo, ele já aceita o físico como um instrumento para ajudar a gente a conseguir esse estado de consciência maior que a gente falou ali nos slides anteriores, né? Então, esse já é considerado uma revolução, né? Tudo isso que a gente falou antes ali, a gente falou de um aspecto bem filosófico, bem místico, onde a espiritualidade está super atrelada e dá-se pouco relevo ao corpo, né? O Tantra não, o Tantra já é já dá uma relevância muito grande ao corpo e faz com que o corpo seja um instrumento também em busca da espiritualidade, tá? Vamos lá falar um pouco do Tantra Yoga então ali no slide. O Tantra Yoga é também conhecido como Yoga da continuidade e
alcançar a libertação por meio das visualizações, práticas ritualísticas, trabalho de energização sutil, além da percepção da identidade entre o mundo comum e a realidade suprema. É isso aí. Então é isso aí que a gente fala. Ó. A realização última do pensamento é o reconhecimento da identidade que existe entre o espírito e a matéria, o sujeito e o objeto. E essa fusão é o matrimônio do céu e do inferno, o caminhar de um universo contraído rumo à liberdade, em resposta ao amor da eternidade pelos produtos do tempo. Isso aqui eu retirei do livro do George Feinstein, que é um dos manuais do yoga, né? Que é um livro que a gente usa muito para se basear aqui na minha aula, na nossa aula. E aí a gente observa esse contexto. Então, não há uma negação física, né? O Tantra Yoga fala muito dessa parte, as visualizações, as práticas ritualísticas, trabalho de energização sutil. A gente vê na prática do Tantra, esse aqui são os nadis, né? Os canais energéticos, aqui o Sushumna nadis, aqui a gente vai estudar muito detalhadamente ainda. Fala dos chakras, né? Os pontos energéticos e como que o próprio movimento físico faz com que esses chakras sejam ativados. Então essa é uma maneira de praticar yoga. Né? Aqui está o desenhozinho aqui representando isso, né? Representando o Agni, o fogo, e todo esse processo de energização sutil. Aí a gente viu o Tantra e depois do Tantra, as bases do Hatha Yoga, que é esse yoga de tapetinho, é o Tantra, né? O Tantra Yoga. Então a gente está falando aí mesmo do mesmo século, né? Século 8 até o século 15, 16. É muito praticado, começou-se a se espalhar muito, tem muito relevo a prática do yoga na Índia, tá? O Hatha Yoga é um sistema de asanas ou posturas físicas cujo propósito maior é purificar e preparar o corpo para a meditação, proporcionando a consciência e o controle sobre os estados internos. Aí como se a gente estivesse preparando o corpo para meditar. Então as posturas, a prática de respiração, ali as práticas dos pranayamas, né? Controle do prana, energia, é deixar o corpo firme e preparado para que tu fique meditando, para que tu consiga ficar como se tu fosse uma massinha de pão, né? Que tu vai ali sovando até ela ficar homogênea e conseguir um estado bom para tu conseguir manter essa postura meditativa e não desperdiçar energia no teu corpo não agonizar e não possibilitar a tua visualização interna, a tua introspecção e assim por diante, tá? O yoga, nesse momento histórico que eu estou falando, né, do século 8 ao século 12, 15, por aí, toma a forma de uma alquimia espiritual, onde toda a grossa filosofia védica que a gente estudou anteriormente se funde com as ideias do Tantra, daquela prática que envolve a prática física que a gente falou antes ali, fazendo com que a filosofia do Hatha Yoga apresente em seus textos as tão famosas posturas, que são as asanas que a gente pratica, né? Reciclando, ressignificando o pensamento antigo da negação da matéria atribuídas às práticas ascetas dos retirantes espirituais, que eram sannyasis, né? Aqueles retirantes espirituais ascetas, onde existia uma prática muito, muito disciplinada de negação física. O Hatha Yoga já é o contrário. O Hatha Yoga já usa o corpo, já quer deixar o corpo são, corpo sadio, uma longevidade existencial, para que quanto mais tu exista, mais tu possa trabalhar o teu espírito, né? E possa praticar yoga. O Hatha Yoga e o Tantra Yoga são duas maneiras de praticar yoga. Agora a gente vai ver o Karma Yoga, tá? Que é outra maneira de praticar yoga. Então é isso aí, ó. O Karma Yoga é o caminho do serviço altruísta, sem apego a ações e resultados, considerando que tudo e todos como parte do eu maior e tendo a consciência de que Deus é o autor.
pode ser considerado um caminho necessário para todos que praticam yoga em geral. Então, o Karma Yoga a gente viu ali na aula do Bhagavad Gita, que a Gita no capítulo 1 ao 6 fala muito sobre Karma Yoga, né? O Krishna está a todo momento falando para o Arjuna sobre essa ideia da ação sem atividades fruitivas, né? A ação pela ação, essa é uma maneira muito clássica de praticar yoga. Ali a gente botei até o Gandhi ali na foto, né? Porque o caminho do serviço altruísta é muito ligado, né? Ao Mahatma Gandhi, né? Que é o serviço altruísta, é o serviço sem apego, ações e resultados, né? Considerando tudo e todos como parte do eu maior e tendo a consciência de que Deus é o autor. Né? Pode ser considerado o caminho necessário. Né? Talvez possamos citar o Mahatma Gandhi como um dos grandes expoentes dessa escola. Eu vou ler um pedacinho aqui da Bhagavad Gita para a gente lembrar dessa ideia, né? Aí o Krishna falando para Arjuna: por isso, ó Arjuna, mais excelente é aquele que, controlando os sentidos com sua mente, dedica-se desapegado ao Karma Yoga, empregando nele os seus órgãos da ação. Né? Então, Karma Yoga é outra forma de yoga. Esse aqui a gente pratica no Hatha Yoga, pelo menos aqui onde eu dou aula, eu gosto muito de praticar o Mantra Yoga, que é cantar, né? Cantar mantras com a consciência meditativa para acalmar os pensamentos. Aqui a gente vê uma roda, provavelmente uma roda Vaishnava, né, pela roupinha laranjada ali, pelo harmônio, eles cantando um Maha Mantra. Então, o que é o Mantra Yoga? A interiorização da consciência com japa, ou repetição dos sons básicos universais que representam determinados aspectos de espírito. Tá? Então, traduzindo essa frase aqui, os sons básicos universais a gente chama de Bija Mantra também, que são várias maneiras de cantar mantra, né? Que são os mantras sementes. Tem cada mantra, por exemplo, o mantra Om é um Bija Mantra, ele não tem um significado em si, ele é um mantra que desperta uma consciência interna. E tem o Maha Mantra, que são mais os mantras devocionais, né, que fazem parte dos pujas, que é o momento onde tu faz a tua adoração, né? A tua deidade escolhida, que também é uma maneira de fazer o Mantra Yoga. No caso aqui eles estão cantando para quê? Para Vishnu, né? Que é para Krishna. E no caso do Mantra Om, é um mantra semente, um mantra que faz com que tu desperte essa vibração interior dentro de ti. Assim como tem os Bija Mantras também, que falam que cada chakra, né, cada coágulo energético que a gente tem no nosso corpo, tem um mantra específico que a gente vai praticando. Então, tu vai desenvolvendo através do mantra uma consciência interna, uma maneira de praticar yoga. Vai evoluindo, vai abrindo a tua maneira de praticar yoga. Tá? É muito interessante aqui essa parte do Mantra Yoga aqui. Eu gosto muito de praticar Mantra Yoga. Tá? E só para traduzir a palavra Mantra Yoga, que mantra vem do sânscrito, né, composto de duas raízes. Man, que significa mente, né, manas, e tra, que significa libertação. Isso é, a palavra mantra significa, em essência, libertação da mente. Ou seja, a prática de yoga, em essência, é isso, né? Libertar a mente dos grilhões, dos apegos, do ego, e em busca sempre de algo maior, né? Algo mais sutil, algo espiritual, a nossa essência, yoga, né? A união. Aí aqui, gente, Bhakti Yoga a gente viu também, né? Lá além do Karma Yoga, a gente viu o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Mais uma vez aqui, os Vaishnavas, todos cantando Hare Krishna, o Maha Mantra, né? Devoção de total entrega. A pessoa se esforça por ver, amar a divindade em tudo e em todos, assim mantendo um estado permanente de adoração. Isso aqui muito também envolve, também é uma maneira de mantra yoga, né? Também é uma maneira, só porque o que acontece? O mantra yoga, ele abarca aqueles bija mantras, ele abarca muito mais possibilidades.
O Bhakti já é uma coisa mais devocional mesmo, já é uma coisa mais atrelada ao Vishnu, a Krishna, uma coisa mais associada à devoção, ao amor a Krishna, a Vishnu, né? Então é uma maneira de mantra yoga também, só porque é mais restrita a isso, tá? O mantra yoga que a gente viu anteriormente, ele é maior, né? E aqui novamente, o que a gente viu aqui nos capítulos finais da Bhagavad Gita, do capítulo 13 ao 18, ele trata muito sobre o Gnana Yoga, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A palavra, né, em sânscrita, Gnana, Gui, significa conhecimento, discernimento, e o seu ideal é a realização da verdade absoluta, caminho do conhecimento que conduz à sabedoria. O principal objetivo é demonstrar que o sujeito e o objeto, tão separados, são apenas duas expressões de um ser, ou substância absoluta. Ser aqui em maiúsculo, né, simboliza o ser mesmo, o Atman, a alma, ou seja, a nossa partícula divina dentro da gente, né? Dessa forma, a consciência absoluta, Brahman, e a consciência individual, Brahma, Atman, isso aqui é a essência também das Upanishads, a gente estudou anteriormente. Deus e o homem, o Criador e o criado, são apenas manifestações diferentes de uma realidade universal, Brahma. Ou seja, Brahma é Atman e Atman é Brahma. A nossa alma tem uma partícula de Deus e Deus tem uma partícula da nossa alma. Se a gente consegue encontrar isso, a gente está praticando o Gnana Yoga, a gente está praticando o Yoga do conhecimento. A máxima na tradição Vedanta é que Brahma é Atma e Atma é Brahma. Isso aí eu falei ali anteriormente, tá? Isso aqui faz parte do sistema não dualista, tá? Advaita Vedanta. Quando a gente fala de Advaita, é isso que a gente quer falar, né? O Deus está fundido com a gente. Daí tem o Dvaita Yoga, que é o sistema dual, né? Daí a gente está falando anteriormente a gente está falando tipo Dvaita Yoga. A gente falou ali porque ali já existe a crença que existe um Deus, né? Existe uma personificação divina que a gente está fora disso. A gente adora isso, mas não está dentro da gente. E o Dvaita, ele trata dessa ideia, que Deus está dentro da gente e a gente consegue acessar através de uma consciência superior. Então, isso aí depois a gente vai estudar mais detalhadamente no próximo módulo. Se eu ficar muito tempo aqui, a aula vai ficar um pouco longa. E a ideia é fazer um resumo mesmo, tá? Um método de praticar Gnana Yoga é isso aqui, ó. Viveka, que é o discernimento, o Vairagya, e o desapego. E aqui é o Sat Sampati, são as 6 joias da mente. Então, as 6 joias são essas: o Sama, o domínio da mente; Dhamma, domínio da ação; o Parani, tolerância; Titiksha, paciência; e fé. Tá aqui, ó. Isso. E Samadhana, perseverança ou unidirecionalidade. Então, esses aqui são os métodos, a maneira de praticar o yoga da sabedoria, o Gnana Yoga, tá? Mumuksutva, desejo ardente pela libertação, tá certo? Então vamos lá, mais uma maneira de praticar. E agora aqui o Raja Yoga. Gente, eu tô só falando de algumas maneiras, tá? Então isso aqui vai se estender muito se eu falar de todas as maneiras. Só assim as principais, as que eu já tive acesso, que eu já tive a oportunidade de praticar e pratico. E eu resolvi botar nesses estudos aqui que a gente está praticando sobre teoria de yoga, tá? Vamos falar do Raja Yoga, ó. O caminho régio, imortalizado por Bhagavan Krishna no Bhagavad Gita e formalmente sistematizado no século II a.C. Aqui eu botei antes de Cristo, mas é depois de Cristo, tá? Vamos um erro de digitação aqui, ó. Por Patanjali, sábio indiano, combinando a essência de todos os outros caminhos. Intenciona libertar o homem por meio da meditação avançada. Então o Raja Yoga, gente, é o yoga que se baseia muito na questão da meditação, do aspecto bem interno de consciência, tá? Ele abarca ali, como falei no slide aqui, ele abarca a essência de todos os outros caminhos. Todos os outros caminhos querem chegar ao Raja Yoga, né? O yoga maior, o caminho régio. Tá? Então o yoga que basicamente
ele trata de tu focar bem essa energia dentro de ti. Né? O Raja Yoga ali sistematizado pelo Yoga Sutras de Patanjali. A gente vai estudar muito o Yoga Sutras de Patanjali ainda nos próximos blocos. Isso aqui é só uma preparação, né? O Kriya Yoga também é a mesma coisa, a atenuação do sofrimento dos ensinamentos. A atenuação do sofrimento dentro dos ensinamentos do Raja Yoga. Kriya Yoga é a yoga preliminar, a limpeza e a preparação do corpo. A disciplina preliminar que se compõe de etapas, perseverança, alto esforço. Esses preceitos são os instrumentos de purificação. Aqui a gente está falando do Kriya Yoga que exige uma purificação física, que ele está fazendo o Jalanete, né? Está fazendo uma limpeza aqui das vias aéreas, porque o que? A respiração é um fundamento essencial na prática do yoga. Sem a respiração plena, uma respiração saudável, é difícil a gente alcançar o Raja Yoga, né? O Yoga Régio, acalmar a mente. Então, o Kriya Yoga, além de ser o yoga da ação, muito parecido com o Karma Yoga, que a gente estudou mais anteriormente ali, a gente viu, ele tem esses processos de limpezas também, né? Hoje, quando a gente fala em Kriya Yoga, basicamente a gente associa só para esse processo de limpeza, mas na verdade ele é o yoga da ação também, ó. A gente vai ver aqui, ó, no Yoga Sutras de Patanjali, o grande papel do Kriya Yoga é possibilitar a remoção das causas do sofrimento, que é o que são os kleshas, e gerar o samadhi e transcendências. Esses obstáculos são o seguinte, tá? Então a tua ação, a tua perseverança vai fazer com que tu conquiste, que tu se liberte esses caminhos que causam sofrimento, que é o avidya, né, a ignorância, asmita, o egoísmo, a identificação com o vidente, né, o senso do eu, né, o asmita é isso, o raga e o dvesha, que é o apego a tudo o que gera prazer, e a aversão a tudo que gera dor, e o abhinevesa, que é o medo da morte, é o intenso apego na vida. Essas são as causas do sofrimento. Então, com a prática do Kriya Yoga, com a prática do yoga da ação, do yoga da purificação, a gente transcende o sofrimento humano, a miséria humana, e é capaz de praticar yoga, tá? E o Laya Yoga, que eu botei só para o livro do Caio Miranda, que é um clássico, que é o quarto capítulo do Hatha Pradipika, contém os ensinamentos sobre a fusão de prana e a mente, processo denominado de Laya, que é o estado no qual não há dualidade nem percepção dos objetos. A expiração e a expiração ficam suspensas, cessam os processos de pensamento e atividade. Tá? Então, Laya Yoga, a mesma coisa, um processo de interiorização que usa a mente, muito parecido com Raja Yoga. Eu posso me arriscar a dizer que o Laya Yoga é um caminho preliminar ao Raja Yoga. E aí a gente vai ver que existe essa maneira de praticar yoga integralmente, que é tipo Laya Yoga, ó. É um dos 4 grandes sistemas do yoga, uma das 4 formas do yoga original, denominado Maha Yoga. Vishnu disse a Brahma: o yoga apresenta-se de muitas formas por suas diferentes práticas, e dessas as 4 mais importantes são Mantra Yoga, que a gente viu ali, o canto de mantras, Laya Yoga, que é a fusão, né, através da respiração. A tua respiração vai fazer como se fosse um sal na água, né, o Laya Yoga é isso, como se a gente estivesse mergulhando e acalmando a mente, entrando naquele vazio fértil. O Hatha Yoga, né, que está aqui, prática postural, e o Raja Yoga, tá? E aí essas 4 formas de praticar yoga são o Maha Yoga, o yoga maior, tá? Então são 4 tipos de prática de yoga que sintetizam essa maneira de praticar yoga, que é o Maha Yoga, tá certo? Então assim, gente, foi só um pedacinho das maneiras de praticar yoga. A gente às vezes não tem essa ideia, né? A gente fica só atrelado mesmo a achando que só existe o Hatha Yoga, mas na verdade não, existem várias maneiras de praticar yoga. E aí o que eu quis mostrar para vocês nessa apresentação foi isso, tá, gente? Então isso é um resumo. Espero que tenham entendido mais ou menos como é que funciona essa ideia das diferentes maneiras de praticar yoga. E é isso aí. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, se for
se vocês tiverem, e até a próxima, tá bom? Muito obrigado pela presença e até breve. Namastê.